E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo aqui, tá? Hoje eu vou precisar deixar essa aula gravada para vocês, então eu já vou disponibilizar o link dela para vocês assistirem lá no YouTube, tá? Vou mandar para vocês aí no Google Sala de Aula, tá certo? E a aula hoje é uma aula para a gente dar continuidade nas planilhas que a gente está trabalhando, tá certo? Bom, vamos ver aqui então nosso conteúdo. É a aula 8, tá? A gente vai ver sobre Excel ainda. E nossa aula hoje é sobre a função soma-se, tá? A gente está vendo duas funções, né, nas aulas passadas, que foram a função soma e a função média. Tá? A gente sabe que a função soma ela faz uma soma daquilo que você seleciona, daquele intervalo que você seleciona, e a função média faz a média aritmética daquele intervalo que você precisa fazer a média, tá certo? A função soma-se, tá? Ela é uma função que utiliza essa sintaxe aqui, ó, tá? Ela é uma função que utiliza essa sintaxe aqui que a gente está vendo aqui, ó. Como que a gente vai construir essa fórmula então? A gente vai colocar um igual, a gente vai escrever soma-se, e aí a gente vai determinar um intervalo, a gente vai adicionar um critério, tá? E vai adicionar um outro intervalo, que é o intervalo onde a gente vai somar aquilo que a gente quer somar. Então vamos entender o que é o intervalo. Esse primeiro intervalo é onde a gente vai encontrar aquilo que a gente está buscando, tá? Eu vou mostrar isso com um exemplo e vai ficar muito mais claro, mas pensa assim, a gente precisa de um intervalo para a gente procurar alguma coisa lá que a gente quer encontrar para a gente poder somar o valor que está ligado àquela informação, tá? Então a gente tem um intervalo e a gente tem lá um critério, que é aquilo que a gente quer encontrar nesse primeiro intervalo, tá? Por exemplo, eu quero somar somente o que for salário. Lembra daquele exercício do final da última aula? Aquele exercício que era uma tabela de gastos domésticos, né? E a gente precisava somar somente o que era salário, somente o que era extra, somente o que era mercado, somente o que era combustível e somente o que era imposto, né? A gente desenvolveu, né, somando, pegando célula por célula, mas existe essa função aqui que poderia resolver o nosso problema lá na hora, tá? Se a gente soubesse montar ele, tá certo? E eu deixei ele para montar para essa aula porque a gente precisava explanar algumas coisas para esclarecer na cabeça de vocês. Bom, então, lembra lá daquele exercício? Então a gente tem um intervalo onde a gente tinha lá falando a categoria, né, que era salário, imposto, extra, mercado, combustível. A gente tem um critério. O que é o critério? Ah, eu quero somar só o que é salário. Então, o meu critério é esse, é somar o que é salário. Então, o meu intervalo é onde tem tudo. O critério é salário. E o intervalo da soma é onde tem valor para ser somado, né? Porque não tem como eu selecionar texto para somar. Então, é só onde tem valor, tá certo? E aí embaixo eu deixei a sintaxe da função soma-se, para caso vocês queiram dar uma lida, né, vocês terem essa informação, tá, nesse material. Esse material, esse PDF e o PowerPoint eu vou subir, tá, lá na plataforma do AVA e também no Google Sala de Aula, tá certo? Bom, então eu trouxe aqui para você, né, a mesma planilha que a gente estava trabalhando lá, que é aquela planilha de despesa doméstica, né? Então aqui a gente tem o mês, a gente tem o tipo, a gente tem uma categoria e o valor, tá certo? Então, a ideia de usar o soma-se, né, no caso aqui, ó, eu quero pegar só as categorias e dessas categorias eu quero encontrar o que é salário dentro delas. Tá vendo aqui? As categorias estão aqui, ó, e eu tenho diversas categorias, tá? Mas eu quero somar somente o que é salário, tá? Como é que eu faço isso usando essa função que eu acabei de passar para vocês? Bom, vamos ver aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui então a planilha, né? Eu tenho a categoria que eu quero somar, tá certo? E eu quero colocar aqui, ó, nessa célula aqui, eu quero colocar o valor referente ao que é salário, tá? Bom, vamos ver aqui então. Que função que eu vou usar? Eu vou usar a função soma-se, né, que é essa função que a gente acabou de ver, ó. Então a gente vai precisar selecionar o intervalo, colocar o critério que eu quero somar e o intervalo onde tem os valores que eu quero somar. Então vamos ver, ó. Olha só. Vou trazer aqui para baixo a nossa função que a gente vai usar. Então eu vou marcar, ó, de vermelho eu vou marcar a nossa categoria, que é, tá aqui, ó, intervalo, né, o intervalo de categorias, tá? Então eu marquei aqui de vermelho. Olha só, de azul claro eu marquei o meu critério. Tá vendo aqui meu critério? Meu critério é salário. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele for somar,
né, quando ele for colocar o valor nessa região aqui, ele o Excel mesmo, o Excel sozinho vai fazer isso. Ele vai vir aqui procurando linha por linha. Ele vai vir aqui nessa linha e vai verificar. Tá escrito salário aqui? Tá, então soma. Aí ele vai guardar esse valor. Aí vai vir aqui. Tá escrito salário aqui? Não, não tá escrito. Então não soma esse valor. Tá escrito salário aqui? Não, então não soma esse valor. Tá escrito salário aqui? Não, não soma esse valor. Tá escrito salário aqui? Não, não soma esse valor. Tá escrito salário aqui? Tá, então soma esse valor com esse valor aqui de cima. Aí vai continuar. Esse soma? Não. Esse soma? Não. Esse soma? Soma. Então, soma esse com esses outros aqui. Esse soma? Não. Esse soma? Não. Esse soma? Não. Esse... Não. 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 Ah, esse vai somar. Esse também vai somar. Então, pega esses dois e joga aqui para cima para somar naquela soma lá, entendeu? Então, ele vai varrendo a sua coluna, encontrando tudo que é o seu critério e adicionando dentro de uma soma, tá certo? Olha só. Então, aqui nós temos a coluna de valor, né, em laranjado. Então, para a gente construir aqui, ó, eu ia colocar esse intervalo de categoria nessa parte, a célula que está esse salário nessa parte e aonde está laranjado aqui nessa parte, tá? Aqui a gente não tem a referência da célula, não tem a coluna nem a linha, tá? Mas a hora que a gente for montar ali o exercício eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então eu ia dispor desse jeito, ó, intervalo, que é vermelho aqui é aonde está vermelho aqui também. O que é azul é essa caixinha aqui onde está azul. O que é laranja é essa caixa aqui onde está marcado de laranja. Tá certo? Vou remover aqui, né? Apagar aqui com a borracha para ficar mais claro aqui de vocês verem, tá? Olha só. Então, né? Esse intervalo de vermelho aqui vai parar aqui onde está intervalo. Essa célula que está marcada de azul vai vir nesse lugar. Lembra que é dos pontos e vírgula separando, ó. E o que é laranja vai vir aqui no final, tá? Bom, vamos entender aqui então, vendo a célula feita lá, né? A fórmula feita lá na nossa planilha. Então tem aqui, ó, igual soma-se, ó, D4 a D35. Então aqui eu tô na D, essa aqui era a 4, né? E aí eu selecionei inteira aqui, ó, até a 35 lá embaixo, tá certo? Aí eu tenho aqui G5. Qual que é a G5? G, se essa aqui é a linha 4, essa é a linha 5. Então o nosso G5 está aqui, ó, salário. E E4 e E35. Olha só, E4 e 35. O E está aqui, aqui é a 4, então eu selecionei isso aqui tudo para ser o intervalo de soma. Aqui eu tenho o intervalo de critério. Aqui eu tenho critério e aqui eu tenho o intervalo da soma. Então, nesse intervalo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o que está escrito em G5, né? Ele vai procurar aqui nessa coluna o que está escrito aqui nessa célula e vai somar se ele encontrar. Então, basicamente, é aquilo que eu falei. Ele vai verificar aqui. Esse é salário? É, então eu somo. Aí, esse não é, esse não é, esse não é, esse não é. Esse é salário? Então eu somo também. Entendeu? Então ele vai varrendo aqui até encontrar todos os salários e somar todos os salários que eu selecionei. Lembrando, ó, que, olha só, isso aqui é importante. Tá? Isso aqui é bem importante. Então eu vou deixar tudo bem limpinho aqui para vocês entenderem. Quando a gente está trabalhando com essa fórmula, veja bem. Tá vendo que aqui está indo de D4 até D35? Né? Esse aqui não tem problema, porque esse aqui é o critério. Mas esse outro aqui, ó, ele tem que ser idêntico. Idêntico o quê? O tamanho do espaço. O que é o tamanho do espaço? É a quantidade de células selecionadas. Está vendo que começa em E4 e vai até E35? Esse é D4 até D35. Então, essa fórmula exige que esse aqui e esse aqui, ó, eles tenham o mesmo tamanho. O que é o mesmo tamanho? É ser da mesma célula até a mesma célula. Se aqui é D4 até D35, esse outro tem que ser E4 até E35, tá? Então, é importante ter o 4 e o 35. Ó. Aqui tem 4 e aqui tem 35, então é importante esses dois, tá certo? Então, prestem bem atenção na hora de fazer o exercício, que a mesma quantidade de células que você selecionar aqui tem que ser a mesma quantidade que você selecionou nesse outro, tá bem? Então, isso aí é bastante importante, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Olha lá. Então, o D4 até D35 está referindo até a categoria, né? O G5 está referindo ao salário ali embaixo e o E4 a E35 está referindo ao valor, tá ok? Então, essa aqui é a nossa função.
Olha lá. Quando eu dou um Enter, ela vai e calcula para mim R$ 13.361. Tá? Então, ela varreu toda aquela coluna D, encontrou tudo que era salário e somou o valor que estava na E para aquela célula ali, H. Tá certo? Para essa célula aqui, que está marcada de verde. Tá ok? Bom, temos também a função média-se. Né? A gente está trabalhando com soma e com média, agora com soma-se e com média-se. É a mesma ideia, tá? A gente tem aqui o intervalo, a gente tem o critério, a gente tem o intervalo da média. Funciona do mesmo jeito. Até os mesmos critérios. A mesma quantidade que eu selecionar aqui tem que ser selecionada aqui. Aqui é onde eu vou encontrar o meu critério. Aqui é onde eu vou somar, é onde é valor, tá? Então, para entender o média-se, é só entender o soma-se, tá certo? Então, aqui no média-se, né, ele vai fazer a média aritmética, o outro vai somar, tá? Então, vamos praticar um pouquinho? Olha só, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exercícios. Esses exercícios eu também já deixei aí no Google Sala de Aula e no Ava, tá? Então, temos 3 exercícios aqui para a gente praticar. Esse primeiro exercício é aquele exercício que estava ali no vídeo, né, na primeira parte do vídeo, e é o último exercício que a gente praticou naquela planilha, tá, que eu fiz na semana passada. Veja bem, a gente tem o mês, a gente tem o tipo, a gente tem a categoria, a gente tem o valor. Então aqui está pedindo para eu somar tudo que é salário e tudo que é extra, e aqui tudo que é mercado, combustível e imposto, tá? Então, olha só, vou abrir mais um pouco aqui as células, veja bem, eu vou aproximar aqui, ó, e vou clicar aqui, ó, igual, soma-se, olha só, primeiro intervalo, né, tá marcando aqui intervalo. O que é o primeiro intervalo? É o intervalo da categoria. Então, vou selecionar do primeiro até o último aqui, ó, tá? Selecionei, né? Aí vou pôr um ponto e vírgula para separar, porque ele está pedindo aqui, ó, se você olhar essa instrução aqui embaixo, ó, intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo, soma. Então, agora ele está pedindo critério. Qual que é o nosso critério? Ah, eu quero procurar o que está de salário lá na outra coluna, tá? Então, ponto e vírgula. E agora, onde é que eu vou somar? A única coluna que eu tenho valor aqui para somar é essa coluna aqui, E. Então, eu vou selecionar ela. Veja que eu seleciono do início até o final, nas duas, tá vendo? Então, eu selecionei elas, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Olha lá, 13.361, certo? Então, né, agora, ó, se eu quiser arrastar, eu posso, só que eu precisava ancorar a minha célula. Eu preciso ancorar essa aqui, ó. Eu preciso ancorar a D4, a D35, a E4 e a E35. Por quê? Porque quando eu arrastar aqui, ó, ela vai deixar de ser D4 e E4 e vai passar a ser D5 e E5. E aí a gente vai perder essa primeira linha. Eu não quero perder essa primeira linha. Então, eu vou ancorar, que é colocar o cifrão antes da coluna e da linha. Ah, se eu arrasto, ó, ele já fez aqui, pegando o extra. Vamos olhar aqui a fórmula aqui dentro. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da coluna. Olha só a fórmula aqui dentro. Soma-se, olha lá, D4, D35, tá marcadinho aqui de azul e de roxo, ó, E4 e 35. E olha só, G6, ele tá pegando aqui o extra agora. Então, deu valor diferente porque agora ele está somando o que é extra. Olha só, tá marcado aqui é extra. Tá vendo? Bom, agora ó, eu quero passar para despesa, né? Então aqui eu vou ter que criar a fórmula de novo. Soma-se, vou selecionar aqui de novo meu intervalo. Olha só, já vou colocar aqui o cifrão, porque eu vou precisar, porque eu quero arrastar, né? Então eu vou pôr um ponto e vírgula, vou selecionar meu critério. Meu critério é mercado, ó. Agora eu quero calcular o que é mercado. Então vou selecionar aqui mercado, outro ponto e vírgula. Ó, vendo que o mercado eu não coloquei cifrão. Por quê? Porque o mercado eu quero que mova. Eu quero que mexe na hora que eu arrastar. Eu quero que saia de mercado e que vai até imposto. Então eu não coloco cifrão aqui no I. E o intervalo de soma, eu vou marcar aqui tudo também, ó. Igual eu fiz com a minha categoria, né? E vou colocar o cifrão nela também, ó lá. Coloquei o cifrão nela. Olha lá. Então tá travada as duas colunas aqui. Eu não quero que movimenta nenhuma das duas colunas. E o I5 não está travado, que é onde está escrito mercado aqui. Tá certo? Olha lá, ele somou 5.915, né? E se eu arrastar aqui, eu vou ter todo o combustível e vou ter o imposto também. Vamos conferir o imposto? Porque o imposto tem menos aqui, ó. Eu vou colocar aqui então igual e vamos clicar só aonde que... Primeiro, vamos colorir só o que é imposto aqui, ó.
imposto aqui, né? Olha só, aqui tem um outro imposto e aqui no último tem um outro imposto. Então são 3 registros de imposto. Vamos somar eles, ó. Igual, vou clicar aqui, ó, 413 mais 590 mais 717 igual 1720, tá viu? Como dá certo? Então, essa fórmula aqui, né, é a fórmula do soma-se, tá ok? Então, eu resolvi esse outro aqui, né? E vou passar para vocês agora aqui, ó, exercício 2. O que vocês vão fazer nesse exercício? Tá? Vou deixar vocês praticarem aí. O que vocês vão fazer nesse exercício? Lembra lá da pizzaria de Itália, que a gente estava fazendo o cálculo do total da pizza? Então, agora eles querem saber o resumo de vendas. Eles querem saber quantas vendas eles estão fazendo no cartão de crédito, quantas eles estão fazendo no cartão de débito e quantas eles estão fazendo em dinheiro, tá? Olha só, aqui eu tenho a coluna do meu critério, né? Olha só, o critério está aqui. Aqui está o meu critério, né? Olha só, cartão de crédito é um critério, cartão de débito é outro critério, dinheiro é outro critério. E aqui no valor final está o valor da soma, o intervalo da soma, tá? Então aqui eu quero que você crie uma fórmula de soma-se, tá? Para somar esses aqui. Vamos lá, ó. Igual soma-se. Qual que é o intervalo? Não é o intervalo de pagamentos aqui, ó. Então eu vou selecionar o intervalo de pagamento. Vou vir aqui e vou selecionar tudo até o final, tá? E vou colocar o cifrão nele, porque quando eu for arrastar eu não quero que ele mova, tá? Então vou colocar ele, vou pôr um ponto e vírgula, vou clicar aqui em cartão de crédito, porque esse é o meu primeiro critério, e pôr outro ponto e vírgula. E aí eu vou selecionar aqui, né, a coluna do valor final, lá do início até o final também. Vou travar ela colocando o cifrão, né, em tudo. E vou fechar o parêntese e dar um Enter. Olha lá, ele somou aqui, ó, 549,40. Vamos transformar isso em dinheiro? Olha aqui, ó. Eu vou trazer o mouse até aqui, vou clicar aqui nessa opção da moedinha. Vou pôr aqui, ó, RS Português Brasil. Tá? Então ele transformou aqui pra gente em dinheiro, ó lá. 549,40, tá certo? Então se eu clicar aqui agora no botão e arrastar, ó, ele vai somar para mim automaticamente, ó. 549 em cartão de crédito, 620 em cartão de débito e 867,60 em dinheiro que essa pizzaria entregou e que vendeu aqui, tá? Então, agora a gente tem o exercício 3. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? O exercício 3. São 4 exercícios. Você precisa fazer um usando as filiais, ou seja, onde está a filial? Tá aqui, ó. Vou marcar ela em amarelo aqui para vocês saberem que vocês vão fazer com essa filial. Tá? Olha só, aqui está falando para fazer por vendedor. O vendedor está aqui, eu também vou marcar aqui para vocês fazerem por vendedor. Aqui está falando código do produto, então é para fazer com o código do produto, né? Lembrando que isso aqui, ó, são os nossos intervalos, tá? Esses são os intervalos. O primeiro critério lá, intervalo. Agora, isso aqui, ó, são os nossos critérios, ó. Esse aqui são os critérios. Ó, aqui está falando comissão por vendedor. Tá, então a gente tem aqui o cálculo da venda, né, que está aqui o valor da venda. Então eu vou colocar de outra cor aqui, ó. Deixa eu pôr em branco. E o da comissão, são exercícios diferentes. Então aqui, ó, esse vai ser o intervalo da venda para esse exercício, esse vai ser o intervalo de soma. E esse aqui, né, esse outro aqui vai ser o intervalo de soma para esse outro exercício, ó. Então vou colocar diferente aqui, ó. Esse vai ser roxo e esse aqui vai ser verde com branco, tá? Então, só para vocês distinguirem, ó. Aqui você vai fazer o soma-se baseado nessa coluna, com os critérios sendo esses aqui, e o intervalo de soma vai ser a J aqui, ó, com o valor da venda. Tá vendo aqui, ó, cálculo da venda. Aqui está pedindo o cálculo da venda por vendedor. Então, a venda por vendedor está aqui, ó, o vendedor está aqui, o seu critério está aqui embaixo, tá? E o intervalo de soma está aqui na J, tá certo? Aqui, né, eu quero fazer o cálculo da venda por código do produto. O código do produto está aqui, então aqui vai ser o intervalo, aqui vai ser os seus critérios, né? E é o cálculo da venda, então está aqui na J também. Seu intervalo de soma é esse aqui, a J. Já esse último aqui, tá? Deixa eu colocar esse aqui, todos eles dessa cor aqui, né? Para vocês saberem o que vocês vão somar.
Então, aqui, aqui e aqui, vocês vão somar a coluna J. Nesse outro aqui, vocês vão somar a coluna K. Tá? Aqui está falando comissão por vendedor. Então, vai ser o vendedor aqui. Aqui está os seus critérios. E você vai somar essa coluna aqui. Tá certo? Se vocês não entenderem como é para fazer esse exercício, tá? Vocês me mandem a dúvida lá no Google Sala de Aula que eu respondo para vocês na hora, tá certo? Eu só não vou poder estar online aqui presente durante o horário da aula, mas qualquer dúvida manda no Google Sala de Aula que eu respondo lá na hora para vocês, tá certo? Tentem basear nesses outros exercícios que a gente fez aqui, ó. Tentem acompanhar o vídeo e entender o que eu fiz aqui para vocês replicarem lá no outro, tá certo? Então, eu vou apagar aqui para deixar... Na verdade, eu vou apagar e vou distribuir ela vazia para vocês replicarem. Então, vocês vão acompanhando, usando a planilha aí com vocês, acompanhando com o vídeo, tá certo? Desculpa por não poder comparecer na aula com vocês amanhã cedo. Estou deixando esse vídeo gravado para vocês acompanharem o conteúdo, tá bom? E a gente volta na próxima aula com tudo aí, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!